Saudações. Hoje eu não estou naquela praça bonita, eu estou na pracinha aqui perto de onde eu moro, porque a gente não tem mais febre, mas uma dorzinha de garganta e a sensação que um caminhão de mudança passou em cima do corpo da gente. Mas me disseram que é normal e que vai passar, né? Que vai passar, não vai durar muito tempo. Vale a pena vacinar, gente. A verdade é essa. Vale muito a pena vacinar, gente. Não deve deixar de vacinar. Mas vamos lá. Hoje eu queria fazer algumas reflexões. Normalmente eu faço as reflexões andando. Mas não é um dia bom para isso, não. Tá meio de roubado. Lembrando que eu estou recomendando a vacinação contra a gripe. Vacine-se. Se você tiver oportunidade, se vacine. Não é um mal-estarzinho de 24 horas que deve te demover, não. Porque a gripe é bem pior e algumas cepas vocês sabem que podem ser letais. Então, né? Não custa evitar. É esperar uma semana, inclusive tomar a bivalente. Mas vamos lá. Eu estava refletindo sobre algumas coisas. Gostaria de compartilhar essas reflexões com vocês. Normalmente é o que eu faço de manhã, né? Primeira coisa, eu gostaria, sempre tem pessoas melhores, mais espertas que eu aqui. Eu comprei um microfone de lapela, mas incrivelmente, normalmente eu estou acostumado com plug and play, né? A gente coloca isso aqui, coloca a lapela, o microfone na lapela e simplesmente o som some. Quer ver? Então, se alguém tiver experiência com um microfone de lapela desses Bluetooth, sabe? Por favor, dá uma dica para esse pobre desajeitado Leider aqui. Deixa eu até ver se eu acho. Aqui, tá? Onde eu coloquei, gente? Nossa Senhora. Só falta eu ter deixado lá em casa. Não é provável, tá? Deixa eu só confirmar nesse bolso aqui. Não tá aqui não. Deve ter deixado lá em casa. Tomara, né? Melhor que eu ter perdido. Socorro, custou caro. Mas vamos lá. Como vocês sabem, eu sou católico. A minha religião cometeu alguns erros no passado. Cometeu uma série de erros. O que é normal, Deus não erra. As pessoas erram. E elas erram sobretudo quando cometem o mesmo erro daquele anjo que caiu em desgraça. Nós podemos começar a nossa meditação por isso. Lúcifer. Ele não foi para o inferno porque mexeu com prostituição, fez aborto em mulheres, era viado, porque não pagou a dízimo. Deus não precisa de dinheiro, né? Ele foi para o inferno por soberba. Ele foi para o inferno por soberba. Por achar que sabia melhor que Deus o que era melhor e quem deveria ou não ser amado. Soberba. Os nossos irmãos evangélicos estão repetindo os mesmos erros que nós católicos cometemos 500 anos atrás, né? Eu lembro quando eu estudava sobre isso, eu era ateu, a maior parte da minha vida eu fui ateu. E aí eu vi a questão do como é que era o nome, gente? A venda de indulgências, né? Venda de indulgências. Que Martim Lutero, essa figura tão importante para o surgimento e desenvolvimento do capitalismo, ele condenava, ele se escandalizava com a venda de indulgências. O que de diferente tem a venda de indulgência com o que os crentes fazem hoje? Nada. Com a venda de indulgência do ponto de vista da igreja, mas do ponto de vista das pessoas, não era comprar salvação? O que é que as pessoas vão fazer nas igrejas evangélicas hoje?
Aliás, elas não vão nem comprar salvação. A maioria delas quer dinheiro mesmo. Elas vão pelo dinheiro. Então, se a venda de indulgências era uma coisa horrível, o que é feito hoje é muito pior. Porque, do modo geral, não está se vendendo salvação. As pessoas não estão mais preocupadas com salvação. As pessoas querem uma vida econômica estável. Você vê, eu passo aqui de vez em quando desses carros de crente, gritando, né, anunciando. Ah, se você tem problema de droga, se você está desempregado, se você está precisando de dinheiro, venha na nossa igreja, sei lá o que, dos milagres, semana da adoração, sei lá o que. E várias denominações evangélicas fazem isso. Né? Então elas estão atraindo as pessoas, esses carros não estão atraindo as pessoas para a salvação. Se você está com medo de não ir para o céu, venha para nós. Não, não, são coisas materiais mesmo. São coisas materiais mesmo. Eles estão trocando a alma deles por coisas materiais. Muito pior do que o que a Igreja Católica fez há 500 anos. Muito pior. Porque enganava-se as pessoas, né? Foi isso, não vamos colocar minhas palavras, prometendo a elas a salvação. E aqui o que você promete é riqueza, dinheiro, emprego, ganhando bem. É livrar os seus filhos de uma coisa que provavelmente foi o comportamento disruptivo da própria família, a negligência, que acabou levando eles. Certo? Então, o que a igreja evangélica faz hoje é muito pior do que a igreja católica faz. E o evangélico hoje, de modo geral, é muito pior do que o católico de então. O católico de então, ele cometia erros terríveis, né? Ou erros nem tão terríveis, mas que pesavam na consciência dele, e ia tentar buscar salvação depois disso, comprando ela. Em vez de aceitar os mandamentos, se confessa, paga penitência, né? Agora hoje não, o que o evangélico faz? Ele não, repito, ele também não está interessado em salvação. Ele quer dinheiro, ele quer solução de problema. É isso que ele quer. Então ele é muito pior que o católico do século XVI. Ele é muito pior. Ele está tentando comprar Deus com propina. O que é a oferta? É propina. Estou dando uma propininha para que Deus me dê aquilo que eu quero. Eu não estou preocupado com a salvação. Eu estou dando uma propina para Deus em troca de alguma coisa. Será que eles acham mesmo que Deus precisa disso? Que Deus vai se vender por isso? Isso é tão herético, é tão asqueroso, que eu me recuso a pensar no que passa na cabeça dessa gente, de verdade. Sabe? E aí você tem um grupo mais amplo que envolve também os católicos, evidentemente aquele pessoal mais conservador, né? Pessoal mais carismático, né? Aquela coisa que veio dos Estados Unidos, óbvio que veio dos Estados Unidos, né? E que envolve os muçulmanos, que envolve os hinduístas, quem diria, que é a crença, a convicção de que Deus precisa ser defendido. Temos que defender Deus. Gente, honestamente, o que passa na cabeça de uma pessoa que acha que precisa defender Deus? E aí não faz diferença se ele é católico, se ele é evangélico, se ele é hinduísta, se ele é islamista. Não faz diferença nenhuma. Da onde vem a convicção, a crença de que quem que é você na fila do pão? Sério, não interessa quem você seja. Você acha realmente que vai defender Deus? Que Deus precisa que você o defenda? Honestamente, de verdade. E as pessoas acreditam nisso. Aí você fala, teve uma matéria que eu já até fiz referência sobre esse lance do direitista ser reativo, né? Ser reativo, ele está disposto a lutar. Por mais errado que seja aquilo pelo qual ele luta, pelo mito, pela corrupção, pela vagabunda que estava aceitando propina em forma de joia para entregar ao país, corrupto, né? Então, as pessoas perderam completamente a noção. Perderam completamente a noção do que significa Deus. E isso eu falo, estou falando uma reflexão filosófica, não estou fazendo uma pregação. E aí eu quero citar o cara que eu queria citar desde o começo, né?
o corruptozinho do Paraná, o pastor, claro que tinha que ser pastor sem vergonha, presbiteriano vagabundo, vamos citar nome não, nós estamos falando de um pastor presbiteriano vagabundo, que exercia um cargo, foi ao arrepio da lei, se esqueceu que Jesus falava, abençoados que têm sede de justiça. E ele não tinha sede de justiça, ele tinha sede de injustiça, ele tinha sede de dinheiro. Ele até mancomunou para passar a mão em 2,5 bilhões, cara. Pro grupo criminoso deles. Nós estamos falando de um grupo criminoso, não estamos citando quais, tá? Estamos citando que ele tinha um juizinho ladrão, um juizinho marreco sem vergonha. Pensa num marreco sem vergonha. Que tinha uma esposa, companheira de ladroagem. Hipoteticamente, se a carapuça servia, não tem culpa. Estou falando de um juiz, um marreco sem vergonha, que destruiu a engenharia nacional, que acabou com 4 milhões de empregos. Tudo isso em nome do combate à corrupção, sendo que ele próprio, a esposa dele, o amiguinho dele, a turminha dele toda era de corrupto, vagabundo, safado, que ajudou a eleger um miliciano, gente, pensa, um miliciano de subúrbio, deplorável, que nunca trabalhou na vida, nunca viu uma carteira assinada na vida, um completo inútil, que conseguiu ser expulso de tudo que fez e era medíocre em tudo que fez. A única coisa que ele fez, a única obra dele foi filhos tão corruptos quanto ele próprio, piores, que alguns deles tinham inteligência normal, ainda que nem todos fossem bem da cabeça. Falando dessa gente, então esse pastor protestante, presbiteriano, esse pastor evangélico, corrupto, vagabundo, safado, ele tinha dessa ubris, né? Ubris, esse orgulho desmesurado, mesmo de Lúcifer. Ele caiu. A queda dele só está começando. Ontem ele tomou um tombo enorme, mas ele ainda vai tomar outros antes de chegar no inferno. Ele ainda vai tomar outros. Por quê? Ganância, típica, né, do grupo dele, ganância, poder, sede de poder. Nada disso Jesus recomendava. Na verdade, Jesus abriu mão disso, podendo tudo, ele abriu mão de tudo isso. Para dar exemplo, né? A palavra empurra, o exemplo arrasta. Mas não adiantou o exemplo. Esse pastor, cara, pensa bem, é um pastor. Gente, um pastor, como é que um pastor, eu não sei como é que é a formação da presbiteriana, né? Se é igual dessas igrejas de bairro que tem no país inteiro, que fica roubando e enganando gente inocente. Você basta alugar um cômodo e você monta a sua própria igreja para enganar otários. Mas eu acredito que a presbiteriana deve ter um pouco mais de, né? É um grupo protestante, embora teologicamente complicado de ser defendido, muito complicado de ser defendido, mas é um grupo que tem uma certa organização, que já vem desviando as pessoas de Deus há muitos séculos. Então suponho que eles devem treinar as pessoas que eles usam de algum tipo de, não sei se tem um curso, torne-se pastor presbiteriano, mas sei lá, faz teologia, que um padre tem que ter pelo menos 2 cursos superiores, não sei se vocês sabem. Um padre estuda pra caralho, vocês não têm noção. E faz teologia e normalmente filosofia. Mas você tem padre cientista. A igreja era contra a ciência. Não coloca nos católicos a culpa era dos crentes, não. A igreja queimou muita gente. Sim, a protestante. A protestante queimou gente demais da conta, mas queimou muita gente. Sempre se acusa os católicos. Mas os ingleses são mestres nisso, né? São mestres de acusar os outros daquilo que eles fizeram. A caça às bruxas, a queima de bruxas, foi feito principalmente por protestantes. Procure sobre isso. O papel dos protestantes suíços, alemães, ingleses na queima de bruxas. Você vai ver pouquíssimo português, nenhum polonês, pouquíssimo espanhol, pouquíssimo italiano. Nesse esquema, esse era um esquema basicamente protestante. Esse era o esquema protestante. Acusa-se os católicos e aí as pessoas compram, né? Não tem preocupação histórica. Os ingleses falaram, né, através dos livros didáticos que as editoras inglesas imprimem,
Então tá certo, foi o que aconteceu, só que não foi. Então, a gente, voltando ao assunto do pastor vagabundo, safado, que tomou um tombo ontem, o inferno dele na terra está só começando. Porque esse pastor, ele exercia um cargo que livrava ele de responder pelos crimes que ele cometeu na justiça. Livrava ele de responder pelos crimes que ele cometeu na justiça. Ele estava se escorando nesse cargo para tentar escapar da justiça. Na verdade, foi por isso que ele perdeu o cargo dele. Má fé, né? Conduta de má fé. Um sujeito absolutamente deplorável e desprezível. Como o cara que deu o golpe na presidenta Dilma, o pastor Eduardo Cunha. Nós tivemos um período aí que os pastores roubavam aquele ouro básico, né? Fazia aquela mamata no Ministério da Educação, tentou todo tipo de crime e desvio de caráter. Não, cara, eu fico imaginando como é que uns caras desses têm a coragem de dizer, como é que esse cara tem coragem de rezar? Porque eu vou dizer uma coisa pra vocês, eu erro. Eu sou falho, eu peco. Eu não vou na igreja todos os domingos, eu não rezo tanto que eu deveria rezar. Mas eu não escondo de Deus os meus pecados. Deus, me perdoe. É paia porque está escrito, claro, conforme de metáfora, não é literal, igual dizem esses mesmos crentes, que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. E aí eu olho para mim mesmo e falo, putz, né? É uma semelhança bem imperfeita, foi um rascunho. Mas é engraçado, é um desenho que se auto-estraga, né? Que se autodeforma. Eu sei meus pecados. Eu sei meus pecados. Por isso eu rezo e peço perdão. Para que Deus me livre deles. Para que Deus os perdoe. Isso eu faço. Mas como é que uns caras desses que vão no púlpito e enganam os fiéis, sabendo que estão enganando, sabendo que eles são ladrões, são corruptos, que eles destruíram as vidas de milhares. Gente, eles mataram gente. Porque por causa do genocida, do miliciano, do bandidinho lá, que sempre se casou com prostituta. Nada contra prostituta, não. Não tem nada contra. Sabe? Mas é um cara que sempre se casou com prostituta. De uma forma ou de outra, sempre se casou com prostituta. E ele foi responsável pelo passamento para outro plano espiritual de quê? 500 mil de pessoas, 600 mil pessoas que não precisavam ter passado. Se não fosse ele tentar ganhar um dinheirinho na venda de vacina. Se não fosse ele passar uma mensagem equivocada. Ele tentar deliberadamente enganar os outros. Um sujeito desse foi responsável pela morte de mais de 500 mil de pessoas, não teria chegado ao poder se esse pastor, se esses dois pastores. Se alguns padres também tem padre envolvido nisso. Ou você tem. Mas, e tem até espírito, né, kardecista, que falou que, inclusive um desses corruptos envolvidos nisso, o Marreco de Maringá, era a encarnação de um tal Emmanuel. Mesmo contra toda a lógica, um desses velhos kardecistas falou que o Marreco que nós estamos falando, Marreco de Maringá, pode ser qualquer marreco, né? Marreco. A Ave Branca pode ser qualquer marreco. O marreco corrupto, safado que entregou esse país. Ele era a encarnação de Emmanuel. Que velho mentiroso, que velho asqueroso, que velho safado, porque ele sabe que não. Ele sabe que não. Ou se não sabe, ele está mentindo. Que sabe. E aí eu acho que é pior. Esses caras vão ter que enfrentar o Criador algum dia. Eles vão ter que enfrentar o Criador algum dia. E aí, o que eles vão fazer? O que eles vão falar diante de Deus? Que não sabiam? Que tinham boas intenções? Lembra de Lúcifer? O que foi para o inferno por tentar ensinar a Deus como agir? Ele foi o primeiro a começar a encher o inferno de boas intenções. Então dizer que tinha boa intenção
duvido que vai salvar a alma desses cariocas. Duvido de verdade que vai salvar a alma desses cariocas. Eu achei bom, confesso, gostei de ter visto o pastorzinho safado começar a cair. E isso é pecado. Isso é pecado, o que eu estou fazendo é pecado, é um erro. Arrogância. Mas eu não estou falando que eu sou perfeito, eu não estou tentando convencer os outros a me dar dinheiro porque eu sou perfeito. Se eu for pro inferno, eu não vou levar ninguém comigo. Não por isso. Por outros, talvez. Por isso eu agradeço enormemente, todos os dias da minha vida, a pessoa que, sem querer, eu acredito, me levou para Deus. Agradeço. Saudações, Curitiba. Abençoado você seja. De verdade. A gente tende a achar que Curitiba é um lugar ruim, porque produziu muita gente horrorosa. Mas a minha reflexão é um libelo a favor de Curitiba. É a Curitiba que eu devo tudo. É a Curitiba que eu devo o mais importante. Se foi em Curitiba que eu morri pela segunda vez, ou pela terceira, foi em Curitiba que eu renasci. Na melhor versão minha até agora. Então é Curitiba que eu abençoo. Não que a minha bênção vale alguma coisa, mas ela é sincera e comovida, honesta. Curitiba. Né? Tem umas pessoas que desonram a cidade. Tem. Mas vamos focar nas que as abençoaram. Até Paulo Leminski. Acho que é só Paulo Leminski que já fala em Curitiba. Igual, por exemplo, disse que Manuel de Barros não era um ser humano dos mais tratáveis. Mas ele abençoou Campo Grande. Cora Coralina, Nossa Senhora Inadorável. Cora Coralina era demais. Nada contra Manuel de Barros, pelo amor de Deus, sou fã. Paulo Leminski, sou mais fã ainda, mas a minha poetisa, doceira, era um ser humano melhor. Era. Cora Coralina. Uma hora eu vou declarar uns versos dela. Ela era uma mulher excepcional. Doceira como a minha mãe, doceira como a minha avó. Goiana como as duas também. Eu também quis ser poeta em outros tempos, mas agora eu só estou passando frio por causa do efeito colateral da vacina e esse ventinho. Eu vou chegar lá em casa, deixa eu até mostrar para vocês, né? Já que eu estou aqui quieto, normalmente eu fico andando. Ó, comprei pão de queijo, tem 6 pão de queijo. Comprei manteiga, ó, manteiga. E comprei pão, que dá para café da manhã e lanche. 2 pão e 2 roscas. E hoje eu vou dedicar o meu dia a escrever um negócio aí. Vou fazer, não sei se pode ser qualificado como propaganda, tomara que não. A Embaixada da China está promovendo um concurso de redação. O perfil da embaixada no Insta está falando sobre esse concurso. Também aparece várias vezes no Twitter, nas redes sociais todas. Eu hoje vou começar a escrever a minha. Vou aproveitar que não vai dar, eu estou realmente sentindo como se um caminhão tivesse passado em cima de mim. E eu consigo escrever nessas circunstâncias, eu consigo escrever até bem. Difícil é falar, porque minha garganta dói. E falar me deixa ansioso. Não aqui eu poderia falar por horas, porque eu me sinto bem em espaços abertos. De frente ao computador eu fico tenso, fico muito tenso. Mas aqui eu poderia falar por horas, se tivesse quem me ouvisse, ou quem quisesse, né? Mas assim, eu estou terminando isso,
sugerindo que vocês participem desse concurso. Leila, você está chamando pessoas para concorrer com você, provavelmente pessoas melhores que você? Sim, claro. Eu não tenho expectativa de vencer, gente. Eu não sou... Quem sou eu na fila do pão e eu ainda sou disléxico. Só quero concorrer mesmo. E eu ficaria feliz se pessoas melhores do que eu, se pessoas capacitadas, concorressem também. Porque valoriza o evento. É claro que eu vou perder, mas é uma honra perder para os melhores. Ok? Então, se der, participa. Se inscreva no canal, curta, compartilha, tá? É isso que ajuda a gente a crescer. Ativa o sininho de notificação, porque o Senhor, a plataforma, não nos ajuda não, gente. Pelo contrário, ela desinscreve as pessoas. Já teve seguidor meu que falou que quando percebeu, tinha até mutado o meu canal. E ele não fez isso. Se eu não fiz isso, se a pessoa não fez isso, quem fez isso foi a plataforma. Certo? Então, ela não nos ajuda definitivamente. Agora você pode nos ajudar. Se inscreva, curta, compartilhe, indique. E sugira pautas. Hoje não vai dar para fazer muita coisa, porque realmente tá meio complicado. Hoje eu vou tentar me dedicar, ficar em casa quietinho e tentar me dedicar a iniciar a escrita dessa redação. Certinho? Até mais, tenha um bom dia. Obrigado pela companhia.